Uma palavra simples, subserviência ao Senhor. Servo Jessé. Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo fanatismo. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, e versículo 32. Essa expressão que eu vou ler aqui. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Hoje é dia 17 de abril de 2026. Ótimo fim de semana para todos. Grande Deus, graças te dou e apresento a todos que estão me ouvindo essa missão. Eu te peço que seja assim em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, dizendo, na verdade é uma pergunta, né? Fanatismo. E por que eu quero falar sobre esse assunto hoje? Eu já fui indagado por diversas vezes, pessoas fazendo o comparativo de denominações, o comportamento daqueles membros, respectivamente, de cada congregação, de cada denominação, tá? Uns se comportam de um jeito, outros de outro jeito, e assim vai. Eu criei aqui, como sempre tenho feito, um layout, e nesse layout está aqui uma igreja que é uma igreja pentecostal, vamos chamar assim, daquela igreja que realmente dá lugar ao Espírito Santo. Mas aqui tem pessoas se comportando, né, de diversas formas, pessoas se comportando como se fosse até mesmo uma criança, e outras pessoas racionalizando mesmo o culto. Então, basicamente, eu quero falar sobre a questão do fogo do Espírito, quando ele está envolvido ali com a igreja, e a racionalidade cristã. Porque tem muita gente que se engana, né? Que se cheia do Espírito Santo é perder o controle, é subir nos bancos, é pular. Eu já tive várias, mas diversas experiências ao longo desses poucos anos de crente, né? Eu nasci num lar evangélico, e eu vi diversos comportamentos, pessoas subirem em cadeira de púlpito de igreja e fazer aquele, um exemplo como se estivesse voando, né, como anjo, enfim, são muitas coisas que eu também não vou entrar no mérito aqui, tá? Mas o que eu quero falar é porque as pessoas perguntam, principalmente quem não é cristão, e é importante a gente viver como a Bíblia manda a gente viver. A gente deve viver inflamado realmente com o fogo do Espírito Santo, com o poder de Deus através do Espírito Santo, mas de uma forma equilibrada, de uma forma racional. Paulo fala do culto racional, com entendimento. Então o Espírito Santo, ele gera aquela paixão, a santidade, ele nos dá ousadia, coisas que a gente talvez não fizesse se a gente tivesse sem ser, né, como naquele momento usado como instrumentos, ou instrumento na mão de Deus, pelo Espírito Santo. Então o verdadeiro crente, ele une aquele fervor espiritual, o fogo do Espírito, com consciência e entendimento da palavra de Deus. Tá certo? Eu vou deixar aqui alguns versículos, lembrando que eu não estou aqui criticando nem quem é daquele movimento que se entrega mesmo, né? E deixa, né, extravasar no seu corpo físico toda a emoção interior, e nem tampouco aquele como essa jovem aqui, essa irmã, né, essa senhora aqui, que está olhando, sentada no banco, quase que indiferente, mas não é indiferente, é a forma dela de adorar. Olhe aí para você, olhe de novo para a tela do seu celular, e você vai ver essa irmã sozinha olhando os demais que estão se comportando de outra forma, tá? Então, tanto o crente racional, aquele crente que parece que quase não dá um glória a Deus, não fala uma língua estranha, é muito raro, isso não quer dizer que ele está sem o fervor ou o fogo do Espírito Santo, não. Nem tampouco aquele que está pulando, sabe, subindo em púlpito, em cadeira de púlpito e coisa e tal, quer dizer que ele está realmente com o fogo do Espírito Santo. Então, isso aí precisa ser bem analisado. Atos, vou deixar aqui alguns versículos rapidamente, como sempre faço, se você depois leia todo o versículo, eu vou dizer a parte de cada um deles.
Atos capítulo 2, versículo 3, diz que o poder do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, quando apareceu ali entre os irmãos, foram vistas ali publicamente, distribuídas, né, entre eles, línguas como de fogo. Tá? É a visão que as pessoas estavam tendo em relação àquele poder que estava sendo manifestado na vida daqueles crentes. Romanos capítulo 12, versículo 11, Paulo diz: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito. E por falar no Espírito, lembra da leitura aqui do tema que eu dei hoje? Onde Paulo diz: o Espírito e os Espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Não é o Espírito de Deus, tá? Não é o Espírito Santo que está sujeito a nós, entenda bem. Mas é o Espírito nosso que está sujeito a nós mesmos. Então a gente tem que ter esse controle com o nosso Espírito que testifica com o Espírito de Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, ele diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia, tá? Então Deus nos dá aquela ousadia pelo Espírito Santo, mas com sabedoria, não é atropelando ninguém, tá bom? Romanos capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo. A questão de viver cheio do Espírito Santo, viver no fogo do Espírito Santo, é não estar conformado com o que o mundo oferece. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, Paulo diz: porque Deus não é Deus de confusão. O Espírito Santo está usando alguém, e alguém diz aqui: cala a boca, servo, que aqui quem está falando é o pai. O outro diz: não, eu sou o filho. Tá aquela confusão? Isso já aconteceu, tá? Então Deus não é Deus de confusão. Deus faz tudo com ordem e decência. Gente, para concluir, Paulo, quando escreve aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, 23, só estou citando o início de cada versículo, parte dos versículos, para vocês, né, sempre estarem estimulados a ler a palavra de Deus. Diz assim: mas o fruto do Espírito é cambalhota, subir em cima de cadeira de púlpito, gritar, berrar. Não. É o que ele diz. O fruto do Espírito, ou seja, uma das coisas que demonstra que a pessoa está cheia do Espírito Santo, cheia do poder do fogo do Espírito Santo, aí ele diz, 2 pontos: amor, alegria e paz. Servo Jessé, se é alegria, a gente vai se soltar, vai pular. É uma alegria de uma forma controlada, tá? Porque você, como profeta, né, o seu espírito é sujeito, né, a você. Você tem esse controle. O espírito, repito, os profetas são sujeitos a isso, tá bom? Que Deus nos ajude. Espero ter sido claro. Peço desculpas se alguém interpretou de outra forma. Se você é daquele que é bem fervoroso no espírito ao ponto de fazer coisas extraordinárias no corpo e você se sente bem, Jesus está sempre concordando com isso, continue. Se você é daquele calmo, sereno, tranquilo, assim como eu, quase frio na igreja, continue também, porque você também está cheio ou cheia do poder do Espírito Santo. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Jessé Gomes.